Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na última segunda-feira, dia 1º, China, Índia e Rússia anunciaram uma possível união financeira, uma coalizão entre esses três países. Essa reunião aconteceu em Tianjin e reuniu os países membros da SCO, que é a Organização de Cooperação de Xangai, formada pelos três países, e também foram convidados para a reunião o presidente, o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e também o presidente do Irã, que eu esqueci o nome agora. Essa reunião, como eu falei, ela teve o objetivo de afirmar, até depois da reunião, o próprio presidente Xi Jinping afirmou que ele queria fazer uma união, uma coalizão entre esses três países para criar uma nova ordem mundial, como as mídias falaram, Essa nova ordem mundial visa aí parcerias financeiras estratégicas entre esses países e também países que compõem o BRICS. O Brasil não foi convidado para essa reunião, mas obviamente, como ele tá aí muito já de acordo com as ideias da China, então muito provavelmente ele vai concordar com isso. Até o próprio Brasil já ofereceu, a ideia de criação de uma moeda para utilização dentro do BRICS, o que os Estados Unidos, enfim, foi esse o grande motivo pelas sanções impostas pelos Estados Unidos. E essa união vai trazer um colapso financeiro para o mundo inteiro. Não vai ser um colapso apocalíptico, como muito tem se falado, mas sim, imagino que vai trazer um colapso financeiro porque as coisas vão mudarem muito no mundo. Até porque o objetivo da União é bem claro. O objetivo é esses países se unirem financeiramente para combater os Estados Unidos. O objetivo é bem claro mesmo. A ideia deles é combater os Estados Unidos. Obviamente, se for somar PIB aqui, fazer uma soma rápida de PIB, obviamente esses países já passam os Estados Unidos, esses países juntos, Se a gente adicionar, por exemplo, os 10 países do BRICS e mais aí Coreia do Norte e Irã, que também querem participar, então já vai passar longe, do PIB dos Estados Unidos. E como eu falei, o grande vilão, para esses países é os Estados Unidos, então vai vir com uma ideia de desdolarização, por isso que vai trazer o impacto. Os Estados Unidos hoje é um país forte, pujante, primeiro porque a economia dele se sustenta praticamente sozinha, e segundo, que o dólar é a principal moeda do mundo. Então, essa dívida pública trilionária que os Estados Unidos têm, de 34 trilhões, ela não é algo preocupante ainda, porque o dólar é uma moeda mundial. Mas e se o dólar deixar de ser essa moeda mundial? E se houver um concorrente à altura que possa vir desses países? O risco acaba sendo muito grande, principalmente para os Estados Unidos, porque ele vai sentir muito isso. Muitos países vão sim tomar um lado, porque obviamente vai ser mais polarizado do que já é. Então vai ter uma polarização muito grande entre Estados Unidos e esses países do BRICS, mais aí alguns países de fora. Então vai sim ter uma polarização muito grande, uma briga muito grande, e os países eles vão se ver aí meio que obrigados a tomar um lado, muito provavelmente. Isso consequentemente vai ou possa ocasionar em uma guerra, possa trazer uma guerra, mas vamos ver os próximos passos. Essa união, ela meio que já é um fim em si próprio. Eu digo assim que vai ter um impacto financeiro global no começo, porque obviamente vai ter. A gente vai ter aí muitos países saindo fora do famoso imperialismo americano e indo, ou migrando para confiarem mais em países como, pasmem, a China, a Índia, o Irã, a Coreia do Norte, enfim, Mas muitos países vão sim migrar, a sua confiança para essa nova coalizão, porque vai ter alguns benefícios financeiros para esses países também. Até porque a ideia da China é criar um novo banco de desenvolvimento que vai aí oferecer créditos até superiores ao crédito que o FMI atualmente oferece aos países. Então, esses países vão querer crédito mais barato, muito provavelmente. É óbvio, Um banco novo, ele tem que vir com ofertas melhores do que o que já está aí. Senão não vai conseguir ganhar nada, Então, é muito provável que esse banco novo, esse novo banco de desenvolvimento, vai trazer opções de crédito melhores. Consequentemente, os países eles vão meio que apoiarem, a ideia da China. Obviamente, se a gente tiver uma polarização, os países que apoiarem a ideia da China vão ter negócios totalmente cortados nos Estados Unidos. Então, fica um
negócio onde uma briga muito grande entre os dois países, um negócio onde não tem muita escolha, né? Logicamente, se o país escolher os Estados Unidos, ele está fora da União China, Índia e Rússia, e se o país escolher China, Índia e Rússia, está fora do comércio ocidental quase como um todo. O Brasil, a gente sabe que lado que ele vai tomar, muito provavelmente vai ser o lado da China, né, da Índia e da Rússia. O Brasil vai estar junto, obviamente, nessa. Embora não tenha sido convidado para essa reunião, ele vai estar junto, ele já propôs a nova moeda mundial no BRICS, então ele tá junto nisso aí tudo. Agora, o que me deixa bastante intrigado é imaginar uma possível união entre Índia, Rússia e China. 3 países autoritários que meio que têm a última opinião. Imagina como seria uma união desses países. Então, é muito provável que essa união não vá muito adiante, porque esses países não conseguem conviver muito amigavelmente entre eles. Porque o próprio Putin já falou que ninguém pode ditar termos à Índia e à China. Bom, então, é uma união que ela já vai colapsar entre si mesma. Entre eles mesmos ela vai colapsar. Porque você imagina, como que você vai ter uma parceria ou ditar regras com Kim Jong-un ou para um presidente de algum país autoritário? Não tem como, né? Não tem como, por exemplo, a Índia querer ditar regra para a China e nem mesmo a China querer ditar regra para a Índia, não tem como. A Rússia, muito menos. O Putin não vai ceder a regras do Xi Jinping, por exemplo. Então, essa é uma união que, se der certo, vai trazer sim um colapso financeiro no mundo todo nesses primeiros momentos, mas progressivamente, ao passar do tempo, ela vai colapsar entre si mesma, porque não tem como ter uma união entre os países. Ou os países menores são totalmente submissos à China, ou não vai ter nenhuma união, não tem como ter uma união entre esses países. O Brasil está indo junto com esses países porque o Brasil ele já é submisso à China, né? A China dita as regras aqui do Brasil. Mas potências fortes, né? Vamos falar potências sérias, né? Que tem aí o seu autoritarismo de forma bem mais séria do que o Brasil, não vão querer ceder a regras da China ou regras que façam com que, enfim, não sei como é que vai ficar isso aí. Não sei se vai dar certo. Mas no primeiro momento é muito provável que aconteça assim um colapso econômico financeiro mundial, principalmente porque o dólar vai ter uma abertura menor, consequentemente uma desdolarização traz sim crises financeiras, não tem como não trazer. Também muito provavelmente vai ter aí guerras, né? Muito provavelmente a gente vai ter guerras acontecendo, mas se eu fosse o Trump, eu deixaria o negócio acontecer, veria que em 8, 10 meses, 1 ano, 2 anos, a coisa não ia funcionar. Não ia dar porque não tem como funcionar. A não sei que todo mundo ceda e abaixe a bola para a China. Eu não vejo isso acontecendo, não vejo a Índia fazendo isso, não vejo a Rússia fazendo isso, não vejo Coreia do Norte, muito menos fazendo isso, Irã, muito menos fazendo isso. Eu acho até que Coreia do Norte e Irã só participaram da reunião porque eles são potências bélicas, vamos falar que pequenas, né, a nível, se comparado com os Estados Unidos, mas são países que são totalmente contra os Estados Unidos, então, né, totalmente contra a influência ocidental e os Estados Unidos, né. Então, eu acho que eles só participaram da reunião mais para trazer um pouco de medo para os Estados Unidos, né? Eu acho que isso também um pouco importa para os americanos. Claro, tem algumas vantagens, né? O comércio sul global seria mais forte, mais pujante, sul-sul, né? Mas eu não sei até quando isso vai acontecer, porque países autoritários que tendem a ter um sistema mais comunista não querem muito comércio muito forte, não. Eles querem meio que um negócio meio sob controle, né? É o que muito provavelmente vai acontecer, e por isso que é muito provável que não vai dar certo. A gente nunca teve antes uma união entre países comunistas, até porque não tem como ter uma união entre países comunistas, né? Tem aí a Rússia defende a Venezuela muito por conta do petróleo da Venezuela, que deve ser vendido muito para a Rússia, mas não é uma união assim muito grande, um negócio que acabou o dinheiro da Venezuela, acabou a parceria. Então são sistemas autoritários que, por mais que sejam amigos, não são sistemas que conseguem conviver em harmonia entre eles. Atualmente, a única união multinacionalista que funciona, né, é a União Europeia, mas funcionou por um bom tempo, mas agora a gente já vê que tem muitos países cansados lá no meio que já estão sobrecarregados e querendo sair. Por mais que durou por muito tempo, é muito provável que talvez não dure o mesmo tempo que já durou. Então já está chegando aí num ponto final também essa união. Mas vamos acompanhar os próximos passos dessas decisões, dessa maluquice,
E vamos ver se realmente a China, a Índia, a Rússia, em algum milagre, consigam andar em harmonia para fazer uma coalizão, uma união aí político-econômica para tentar derrubar os Estados Unidos, né? Não vejo isso acontecendo, eu acho que não tem nem como isso acontecer, mas se chegar a acontecer, como eu já falei, vai sim trazer algum impacto financeiro muito grande, principalmente por conta da falta, né, da desdolarização que vai acontecer, e também de países fechando o negócio, fechando o mercado para os Estados Unidos, mas, no geral, é uma coisa que muito provavelmente não dura muito tempo. Se acontecer, vai acontecer, mas não vai durar muito tempo. Vai acabar bem rápido. Pessoal, obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Também se inscreva no canal. E caso você queira adquirir meu curso, tá aqui na descrição. Tem meu curso, tem meu e-book e também tem ali na descrição a minha mentoria personalizada. Obrigado por ter visto esse vídeo até aqui e Deus abençoe você e sua família. Até mais.